Fala, meu camarada, tudo bem? Samuel aqui. Cara, o quanto a sua barba define a sua masculinidade? Esse é um assunto que já tem um tempinho já que eu quero trazer aqui para discutir com vocês, porque é uma parada que assim incomoda quando eu começo a pensar em algumas coisas que estão relacionadas a homem ser barbudo e a homem ser homem de verdade. Quando eu criei a Sobrebarba lá em 2014, a gente começou a fazer de cara já uma comunidade, né? Primeiro era uma comunidade de homens barbudos, em torno dessa ideia de construção de uma marca de produtos para barba, e aí isso foi evoluindo para uma comunidade cada vez maior até chegar aqui também num canal do YouTube que a gente está falando sobre barba, mas também qualquer assunto relacionado em torno disso. E tem alguns tipos de comentários que eu encontro assim desde o começo que pegam nessa questão da masculinidade. Por exemplo, homem é homem de verdade quando tem uma barba grande, quando tem uma barba para ostentar. É uma ligação direta entre o cara ser másculo, ser homem de verdade, seja lá o que isso for, com a barba em si. Uma barba grande de preferência, uma barba cheia. E eu acho que essa ligação ela é de alguma forma tóxica e ruim para muita gente, porque da onde que vem isso? A gente como homem, sabe, a gente cresce tendo uma visão que os nossos pais tinham, né, e uma visão que a sociedade impõe pra gente do que é ser homem de verdade. É um homem que não chora, é um homem que não demonstra afeto, carinho, é um homem que é firme, que é forte, que não demonstra vulnerabilidade. E a barba, de certa forma, historicamente, né, ela traz uma questão de virilidade, ela traz uma aparência que talvez possa fugir um pouco dessa vulnerabilidade, dessa delicadeza que muitos homens tentam não demonstrar de maneira nenhuma, de forma nenhuma, porque senão eles vão ser vistos como menos homem. E aí eu acho que a gente acaba caindo numa armadilha de usar a barba como essa muleta para reforçar uma masculinidade que a gente quer mostrar para o outro, que a gente quer transparecer, seja ela verdade ou não. Mas homem de verdade é uma expressão que significa o quê, afinal? Eu acho que primeiro não existe isso de ser de verdade porque você já está considerando que existe um de mentira. E isso não faz muito sentido, é o tipo de expressão que eu acho que a gente devia deixar até de usar, porque o que vale mesmo é, se você é um cara que é respeitoso, que é um cara que reconhece as próprias falhas e que tenta aprender com elas, que não tem medo de demonstrar afeto, carinho, tristeza. A gente vive numa sociedade que tenta botar a gente numa caixinha e que a gente tem que ser firme o tempo todo, forte o tempo todo. E isso não é nada legal, cara. A gente fica preso. Tem um documentário que é muito bacana. Ele estava na Netflix, eu tentei procurar esses dias e não achei mais, mas eu vou tentar descobrir se tem em alguma outra plataforma, que chama A Máscara em que Você Vive. E é um documentário que fala muito sobre isso, dessa máscara que a gente é obrigado a vestir. Um outro documentário muito bacana também nesse tema é um que o pessoal do Papo de Homem fez. E esse tem aqui no YouTube na íntegra, que chama O Silêncio dos Homens. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se tiver um tempinho, cara, é 1 hora de documentário que vale muito a pena ver também. Dá uma olhada lá. Inclusive, nesse documentário tem a participação do Pedro, que tem um projeto lindo que chama Memo, que é Homem ao Contrário. Esse é um projeto que eu participei logo no começo também da Sobrebarba, a gente ficou aí mais de 1 ano juntos, e o Memo funcionava assim, na verdade funciona assim ainda, só que agora é virtual. Eram grupos que a gente formava de homens que estavam de certa forma incomodados com o comportamento que a gente tinha no dia a dia e que a gente sempre foi condicionado a ter por ser um comportamento de um homem de verdade. E aí, nesses encontros, cara, cada encontro um dos homens levava um tema, alguma coisa que estava incomodando, e a gente discutia muito sobre aquilo abertamente, e isso funcionava pra caramba. A gente aprendia muito com o outro, de ouvir, entendia que talvez o problema que aquele cara estava tendo, aquela angústia que ele estava sentindo, eu também sentia, o outro também sentia, e essa metodologia toda era muito bacana pra gente expandir isso pra nossa vida. E eu aprendi até a reconhecer muitos comportamentos machistas que eu tinha
E tenho ainda no dia a dia, porque a gente cresceu aprendendo a ser assim. E aí, voltando aqui para a barba, é muito fácil a gente cair nessa de botar a barba como esse troféu de um homem de verdade, de um homem que é másculo, que é forte. Mas, cara, será que a gente não está usando isso não como uma maquiagem, né, do homem que pode moldar o seu rosto e o seu estilo, mas sim como uma máscara mesmo que a gente está vestindo para esconder atrás a falta de alguma coisa? Por exemplo, teve um comentário também um dia desses, num dos vídeos aqui, que o cara falava que, assim, reclamava que a barba dele não crescia cheia, que era falha, e que o sonho dele era ter uma barba mais cheia, maior, porque era disso que as mulheres gostavam. Cara, se você está esperando que a outra pessoa, pode ser uma mulher ou um outro homem, que goste de você pela aparência da sua barba, porque ela está cheia, porque ela é grande, será que essa outra pessoa não deveria gostar de você, ou se interessar, ou ter um olhar para você de admiração pelo seu caráter, pelo que você é, por tantas outras coisas que não a sua barba? A gente gosta de cuidar da barba, a gente está falando aqui de usar produtos para cuidar da barba, e eu acho que isso é até uma evolução muito grande. Porque quando a gente fala também de homem de verdade, não sei o quê, tem muitos que falam, poxa, eu passo sabão de coco, eu não vou usar produtinho nenhum, usar produto para cuidar da barba assim. E a gente já está em outro patamar, né? A gente está falando aqui de cuidado, e eu acho que isso é muito legal, dos homens se abrirem para falar do cuidado próprio, para falar da aparência. Isso já é um passo dado. Mas ainda com esse passo dado, pode existir essa discussão de eu estou dando esse passo para quê? É para você gostar mais de você mesmo, para você olhar no espelho e gostar daquilo, para você se sentir bem, para você encontrar um estilo que você gosta, que você se reconhece, ou só para parecer mais homem, para parecer mais forte, para demonstrar que é um homem de verdade? E é aí que eu acho que a gente tem que pensar, refletir para que lado que a gente está indo. Por que eu estou deixando a minha barba crescer, estou cuidando bem dela? O que essa barba que eu estou cultivando fala sobre a minha masculinidade? Falar em masculinidade, também tem um livro que eu li um tempo atrás que eu achei sensacional, que é esse aqui, ó, Seja Homem, do J.J. Bola. É um cara que é um congolês, ele mora na Inglaterra, e o livro, além do prefácio que o Emicida escreveu, que é ótimo também, o cara abre a história falando sobre a diferença de cultura do Congo e de quando ele era um adolescente em Londres. Ele estava andando em grupo com os tios dele, indo para a casa de um dos tios, que ia ter um almoço, era um fim de semana, e estavam todos conversando, todo mundo alegre, e aí, de repente, ele viu um grupo de outros adolescentes que eram da escola dele, alguma coisa, o pessoal do bairro, que vindo na outra direção. E ele ficou preocupado com a impressão que os outros iam ter dele. Ele estava com um capuz, com uma jaqueta, uma roupa que era diferente da que os caras tinham. Só que quando ele estava passando do lado desses outros adolescentes lá, eles olharam para ele e fizeram uma piadinha, porque ele estava de mão dada com o tio. E aí ele conta que na cultura congolesa é muito comum homens andarem de mãos dadas nas ruas. É um sinal de respeito, é um sinal de afeto. Homens amigos andam de mãos dadas. Isso não só no Congo, isso também... Teve um vídeo que eu vi um dia desses que mostrava isso. Acho que na Índia também é muito comum homem andar de mão dada. Mas a gente tem essa visão aqui ocidental de que homem de mão dada é gay, não é homem suficiente, todos esses preconceitos. E aí, a partir dessa história, ele traça todo um estudo sobre masculinidade, a masculinidade diferente em várias culturas e a discussão do que é, de fato, a masculinidade, ser um homem de verdade. E essa é uma discussão que, assim, eu fiz esse vídeo aqui para começar a conversar com vocês. Eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, porque é o tipo de assunto que eu acho que a gente pode levar mais adiante, a gente pode trazer outras questões aqui para o canal, porque tem a ver com a nossa barba, tem a ver com a nossa autoestima e tem a ver sim com a nossa masculinidade. Então,
Esse daqui é um vídeo para começar a falar sobre isso e eu conto com vocês aí nos comentários. Aproveita que se você ainda não se inscreveu aqui no canal, clica aí para se inscrever, ativa também o sininho para ser avisado sempre que tiver vídeo novo e eu te vejo no próximo. Até!